você precisa ver por si mesmo. Sabemos que há algo errado com o sistema. Só pensarmos, por exemplo, no papel da Receita Federal. Um papel que é ora fiscalizador, mas também é julgador e normatizador. Então, o mesmo órgão que julga, faz sua própria lei e fiscaliza. Realmente é um papel sui generis e a gente precisa pensar ou repensar esse tipo ou esse nível de controle. E aqui a gente faz um paralelo com o filme Matrix, porque é verdadeiramente um controle. E a gente quer que você reflita, pense conosco e faça a sua própria escolha. Ou você vai continuar sendo controlado por essa grande Matrix, ou vai fazer parte dessa grande revolução. Eu, particularmente, já fiz a minha escolha. E não foi fácil, obviamente, percorrer por esse caminho de transformação. A Matrix acaba por realizar um controle que é difícil a gente perceber o que, de certa forma, está por vir ou como fazer diferente. Não é fácil. E aqui estamos todos unidos com o propósito de, no mínimo, provocar uma grande reflexão. E os contadores, é interessante esse contexto da Matrix, porque, de fato, nós temos o uso de computadores de alta tecnologia, né? Computadores avançados, sistemas de cruzamento de dados, para efetivamente não militar em favor da contabilidade, mas exercer um controle exacerbado, muitas vezes, um controle desmedido, que acaba sendo até ruim para a profissão. Então, nós temos aí uma evolução tecnológica que, se formos parar para refletir, nem sempre veio a favor da contabilidade. E como, então, pensarmos nessa revolução das máquinas, né? Como esse direcionamento, toda essa informação, então, pode ser questionada. Bem sabemos que, no filme Matrix, a gente tem o Neo como fazendo aquela escolha, né, de fazer a revolução, ou mesmo permanecer o status quo, manter essa relação aí de fazer, praticar as mesmas rotinas. E aqui, quando a gente faz um paralelo com o filme, não se trata só de estabelecer um conceito de máquina, de dominação, de exterminação da contabilidade, como, por exemplo, o Exterminador do Futuro. Mas, lembrando um grande autor contemporâneo, o Yuval Harari, professor Yuval Harari, ele fala justamente nessa contemporaneidade e estabelece uma relação em que softwares e inteligências artificiais realmente vão exercer, já exercem o controle, né, das nossas vidas. Fácil a gente perceber isso. Eu, particularmente, que tenho uma boa memória, mas o uso mais comum é o recurso do Waze. Enfim, as pessoas estão perdendo ali até a memória em relação aos números de telefone. Então, a tecnologia, claro, ela vem a nosso favor, mas muitas vezes pode sim servir para aumentar o nível de manipulação, o nível de controle sobre as nossas vidas. E aqui ninguém é inimigo da tecnologia, muito pelo contrário, eu sou super fã da tecnologia, mas é preciso perceber que essa tecnologia, como o próprio Yuval Harari fala, ela é dominada por poucas pessoas, e essas poucas pessoas efetivamente podem modificar o mundo, modificar, às vezes, no sentido de reduzir as nossas profissões, de nos tornarmos menos capazes de exercer o mesmo trabalho. Enfim, são reflexões que nós vamos colocar num primeiro momento, mas que, ao longo do evento, serão exploradas sensivelmente com a participação de vários palestrantes. E a gente agora, nesse primeiro momento, né, se pergunta como é que é feito esse despertar? Como é que eu penso fora da caixa, né? Porque é o convite que a gente faz aqui a todos vocês. O meu despertar aconteceu de uma forma muito inusitada. Eu estava recebendo aqui um amigo meu da Espanha, um professor da Espanha, e há cerca de 5 anos, e discutíamos sobre a ideia de pesquisas nas universidades, né? Eu sou professor há muitos anos,
E esse meu amigo, o Eduardo, inclusive, seria um dos palestrantes aqui, ele acabou se afastando por uma questão aí de compromissos profissionais, mas é uma pessoa que eu tenho ao meu lado e com muita admiração, porque ele que me fez refletir o quanto a minha pesquisa estava situada, por exemplo, no século XX. Era uma pesquisa, de certa forma, obsoleta. O que eu pretendia pesquisar? Basicamente, a injustiça fiscal. E é um tema que está na reforma tributária, e, enfim, várias pesquisas acadêmicas apontam para essa reflexão. Mas por que eu posso dizer que, de certa forma, é obsoleta? Porque a tecnologia que está por vir vai radicalmente modificar essa realidade. Claro que eu não vou antecipar aqui as próximas palestras, e existem outros especialistas muito mais qualificados do que eu para tratar do assunto. Mas o que me espantou foi que o Eduardo, na ocasião, falou que a tese de doutorado dele tratava de tributação de robôs. Eu perguntei, de robôs, Eduardo? Sim, de robôs, Robson. E por que de robôs? Porque algoritmos, inteligências artificiais, elas efetivamente já dominam a nossa realidade, substituem o trabalho e vão ser signo presuntivo de riquezas. Quer dizer, essas tecnologias têm um alto valor agregado, né? E podem efetivamente impactar a sociedade, vão impactar a sociedade sensivelmente. E eu fiquei intrigado com aquele assunto, enfim, tanto que no outro dia, mesmo à noite, eu pedi, mas eu preciso saber mais informações. E quando nos encontramos, ele me deu um livro de presente que falava da 4ª Revolução Industrial. Eu confesso a vocês que, novamente, fiquei surpreso, porque na minha cabeça só existiam 2 revoluções industriais. Para uma 4ª, enfim, fazendo aqui um resumo do que seria uma 4ª revolução, basicamente, e é importante a gente perceber essa grande mudança social, que nos precede, né? Justamente a primeira revolução industrial foi quando a tecnologia, basicamente, a vapor e de uso de algumas máquinas primitivas, revolucionaram no século XVIII o modo fabril. A segunda revolução industrial, nós temos ali no século XIX o uso, basicamente, de equipamentos, né, e que permitiram, por exemplo, a linha de produção, a linha de série. E aqui, nessa imagem, nós temos justamente o uso, basicamente, de combustível e de eletricidade. Por certo que a gente pode imaginar que, na primeira revolução, onde não existia quase eletricidade, o uso dela, essa grande tecnologia, impactou sensivelmente não só a indústria. Não se trata só de uma revolução industrial, se trata sim de uma revolução social, que é muito maior, econômica e até mundial. E aqui nós temos uma terceira revolução industrial, em que a internet, a eletricidade, mais propriamente nos componentes eletrônicos, na computação, ela passa a revolucionar novamente a nossa sociedade. E, por assim dizer, o que seria a 4ª Revolução Industrial? A 4ª Revolução Industrial na verdade, um fenômeno que está acontecendo, né, que é o uso, por exemplo, da data science, da inteligência artificial, do big data, do blockchain, da internet das coisas, enfim, do computador quântico, que a gente percebe aí movimentos em torno, né, da aceleração das informações. Então, obviamente, é algo que já está acontecendo, porque, afinal, o Netflix usa inteligência artificial, todos os nossos apps também usam a inteligência artificial, e, sem perceber, a gente já está passando por essa grande revolução. É claro que alguns setores ainda, assim como o direito, que é o meu caso, também, né, tenho formação técnico-contábil, e a contabilidade, elas estão ainda passando
por esse processo, mas não vai demorar muito para que efetivamente percebamos aí o grande impacto que vai causar nas nossas vidas. E aqui eu trago uma interessante arte, né? Talvez vocês já conheçam, é um quadro famoso aí da pintora Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral pintou esse quadro aqui, que se chama Operários, em 1933, e ele é importante porque ele marca um grande impacto social que essa revolução trouxe para a sociedade brasileira. A sociedade brasileira, no início da década de 40, era sobretudo agrária, mais de 86% da população vivia na zona rural, e o analfabetismo alcançavam patamares absurdos. 95% das pessoas eram analfabetas no Brasil. É estarrecedor esse número, né? Se pensarmos aí num tempo recente. E era um tempo de grande turbulência também, não só política, então a gente às vezes esquece da história e vive o nosso cotidiano, né? Como eu falei nessa grande matrix, mas verdade é que o Brasil politicamente também vivia uma grande instabilidade. Nós estamos falando de um tempo da ditadura Vargas, né? A ditadura Vargas, ela trouxe, obviamente, movimentos aí populistas, enfim, mas também trouxe coisas boas, como toda grande revolução, toda grande mudança, para quem está, obviamente, atento a ela, pode enxergar coisas boas. E qual seria essa grande mudança, Robson? A primeira delas é que a Revolução Industrial trouxe uma demanda, né, por conhecimento, quer dizer, aquela mão de obra agrária não conseguia dar conta do trabalho fabril. Então, Vargas, até no sentido de acalmar um pouco as grandes greves, os grandes litígios envolvendo empresários e essa mão de obra pouco qualificada, ele acabou criando diversas escolas profissionalizantes. Essas escolas profissionalizantes foram inéditas no Brasil, obviamente, né? E, inclusive, escolas para mulheres. Não existiam escolas para as mulheres, né? Pasmem. E até faculdades, enfim, elas foram aperfeiçoadas em alguns cursos, e nós tivemos aí um grande progresso, não só tecnológico, não só fabril, não só econômico, mas social. E é isso que eu estou querendo trazer para os senhores. Quando a gente fala numa grande revolução que está por vir, claro que toda grande mudança nos causa medo, nos causa impacto, mas para quem tem olhos, né, para ver efetivamente o que é de bom, é possível a gente identificar um grande movimento de mudança. Quantas foram as mulheres? Esse quadro retrata, veja, são poucas as mulheres que estão ali no quadro, mas também existem operárias mulheres. Por quê? Porque elas foram buscar esse tipo, saíram dessa inércia, saíram da matrix da vida rural, da vida de que a mulher não pode fazer tal coisa, para entrar numa vida totalmente diferente, uma grande revolução. Então, é nesse aspecto que chamamos todos a reflexão, né? Mas, enfim, vamos falar de educação, né? E eu gosto muito de falar de educação, sou professor da universidade há alguns anos, e é algo que me fascina, porque efetivamente, ao meu modo de ver, como a gente vai transformar esse mundo, né? E, na ocasião dessas escolas, a gente percebe que os alunos ficavam em fileiras, né? Ainda é assim até hoje, Robson, verdade, é assim até hoje. E mais, esses alunos usavam uniforme, tal como ali os pais, muitas vezes usavam uniforme, né, principalmente no setor fabril. Também esses alunos, percebam, eles não podiam contestar o seu professor. Eu, inclusive, há pouco tempo conheci um instrumento, né, ou uma régua de madeira, que era utilizada para dar na mão dos alunos. Para quem é mais antigo, talvez tenha até passado por isso, né? Se quiserem comentar essa experiência, mas me choca esse tipo de situação, porque, obviamente, forja um ser humano a não contestar, forja o ser humano, né, a ideia de que
ele tem que aceitar uma metodologia, uma autoridade, percebam, um autoritarismo. Então, quem foge esse modelo de educação acaba, obviamente, sofrendo, né? E, inclusive, para você, essa relação entre educação e indústria, né? Essa mão de obra sendo aí forjada para a indústria, ela é tão evidente que hoje nós temos ainda até hoje a divisão em séries na escola, né? Então, a primeira série, a segunda série, como se fossem linhas de produção lá, em que nós temos uma primeira linha que faz alguma coisa, aquela linha de montagem que faz a outra peça. Então, é uma forma, é um modelo de pensar que a gente tem denominado aqui como uma grande matrix. E esse pensar, essa forma de reflexão, principalmente crítica, ela é muito recente no Brasil. Nós estamos falando da abertura, basicamente, democrática, muito recente. Nós estamos aí com a Constituição promulgada em 1988, e foi ela que garantiu uma série de direitos básicos, por exemplo, como o direito à presunção de inocência. Por que eu estou citando presunção de inocência no evento de contabilidade? Por óbvio, porque muitas vezes nós temos que inverter esse jogo, né? Quando estamos aí diante de uma situação de erro contábil, de auto de infração, nós somos, assim, efetivamente cobrados e nós temos que demonstrar uma certa inocência, porque, com o devido respeito, né, muitos dos meus colegas lá da Receita Federal, professores, pensam que, efetivamente, o empresário é aquele que sonega, que não tem jeito, e o contador muitas vezes é conivente com isso. Estou falando alguma mentira? Não. Não é bem assim. Existe sim um conflito evidente de interesses ali. Não é à toa que, por exemplo, o Supremo Tribunal julgou semana passada, formou uma maioria no sentido de anular uma lei de Goiás que corresponsabilizava o contador. Então, nós estamos diante, sim, do ambiente de litígio, um ambiente de presunção de culpabilidade. E não é demais citar, por exemplo, que é preciso efetivamente resistir a esse tipo de situação, né? E como que a gente resiste? Ao meu modo de ver, a educação é a grande força motriz dessa mudança. Por quê? A educação? Porque ela é efetivamente que produz um novo pensar. Mas que tipo de modelo de educação? O mesmo modelo, o que nos trouxe até aqui, o que foi forjado para a Revolução Industrial, a mim me parece que é preciso repensar, inclusive, a universidade, né? A nossa forma de aprendizado. E, considerando que não houve pouca mudança nos últimos 100 anos, nós temos, assim, uma percepção de que nós temos uma educação do século XIX, toda focada, né, numa sistemática do século XIX. Professores, daí eu me incluo no século XX, querendo fazer teses e pesquisas muito mais voltadas à reprodução do conhecimento científico, mas desafios do século XXI. Esses desafios, e a gente pode enumerar vários aqui, que nos movem a organizar esse grande evento aqui. E não só esse grande evento, esse grande movimento. É um movimento em favor da criatividade das pessoas. Por que criatividade, Robson? Porque quando a gente pensa em alguém fora do eixo, e aqui a arte é fantástica, né? Nós temos aí esse filme clássico do Chaplin, dos tempos modernos, e ele é tido como uma espécie de louco, porque ele começa efetivamente a ser a pessoa fora de série, que sai da linha de produção e começa então a criar uma série de questionamentos, e olha a cara do espanto, né, dos dois lá, colegas de sociedade. E muitas vezes essa cara de espanto acontece nos foros, pequenos foros de discussões que nós temos. Parece então que a gente, ao propor ser mais criativo, opa, mas espera aí, você está saindo aqui
você é uma espécie de louco. Ou será gênio? Por que gênio? Se pensarmos, por exemplo, como o Elon Musk, né? Quem conhece um pouco a história dele sabe o quanto de resiliência essa pessoa teve. Ou Einstein, ou tantos outros, né? Steve Jobs e tantas outras pessoas aí a nos esperar, no sentido de que foram percussores realmente. Carmen Miranda, enfim, várias mulheres, brasileiros e brasileiras que, de certa forma, se propuseram ao novo, se lançaram ao pensamento crítico, ao mais construtivo, a situação em que querem questionar a forma a forma de controle que a sociedade exerce, né? A forma de controle como nós, contadores ali, sofremos, né, em relação aí à nossa profissão. Então, sem dúvida, nós estamos refletindo aqui uma ideia de que a educação é força motriz, ok, nós estamos falando que as revoluções causam um grande impacto da sociedade, precisamos estar preparados para esse grande impacto, e a contabilidade, como uma atividade intelectual, vai sim ser fortemente impactada. Costumo falar que a contabilidade, isso em sala de aula, na universidade, que a contabilidade, o direito, muito mais são profissões do século XX do que do século XXI. É muito fácil, né, a gente identificar, por exemplo, no caso dos meus filhos lá, uma ideia de que profissões novas são youtubers, o pessoal do estúdio aqui que fala sobre mídias digitais com uma facilidade, e eu, que tenho 20 anos de profissão, me considero um pouco distante dessas realidades. Mas é preciso a gente repensar o nosso modelo, realizar um mindset. E por que isso é importante? Porque a revolução está por vir, e a revolução já está acontecendo. Não é preciso grande mudança, mas sim, minimamente uma jornada, um despertar para o que está acontecendo. Não simplesmente a gente ignorar esse fenômeno. E aqui, não se trata de só uma competição entre contadores, um mercado que está mais acirrado entre nós, né? Um mercado que está mais difícil por conta da economia, ou a gente culpar a política externa, o momento de dificuldade. Aqui se tem, na verdade, uma verdadeira disputa com a máquina. E eu me recordo aqui de algo bem interessante que aconteceu em 96, que é a disputa do Kasparov contra aqui o Deep Blue. O Kasparov, né, ele é o russo, enxadrista, aqui representa a nossa grande genialidade humana. Mas as primeiras partidas, as primeiras disputas, a humanidade ganhou, quer dizer, o enxadrista ganhou. Mas foram poucos meses para efetivamente isso virar o jogo. A inteligência artificial conseguiu aprender os movimentos e até estabelecer novas movimentações, enfim, acabou por ganhar. Nós estamos falando de 96. Mais recente exemplo também, nós temos quando, em 2020, médicos conseguiram, aí, utilizando a inteligência artificial, a computação e Big Data, né, quer dizer, dados dos pacientes, conseguiram utilizar softwares para melhorar a predição dos diagnósticos. Essa predição foi elevada a 85%, contra 52% dos médicos. Então, por óbvio que a inteligência artificial já está avançando para campos, por exemplo, não é só xadrez, é a medicina, é a contabilidade, então nós estamos efetivamente num caminhar e certamente vai atingir a contabilidade, isso é certo. A única coisa que podemos dizer, né, por final, é a ideia de que, bom, então podemos jogar a toalha, vamos perder essa disputa? Não é bem assim. Nesse mesmo exemplo que eu dei, os médicos enfrentaram outros tipos de problemas muito mais complexos e só foi possível, então, ganhar de um diagnóstico da máquina
porque se estabeleceu um ecossistema, quer dizer, médicos de diferentes especialidades, uma discussão um pouco mais aprofundada, muito mais criativa, sob perspectivas diferentes, capaz de efetivamente superar e muito a máquina. Então, é o que foi tido lá no estudo como uma inteligência coletiva. Então, claro, juntos podemos ser muito mais fortes. E é bem por isso que, até instigado sobre essas questões, eu, novamente, num almoço, eu acabei trazendo essa discussão para a reflexão.